Olá, queridos, muito boa tarde. É uma alegria estarmos juntos no Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão e o nosso objetivo é trabalhar a nossa transformação de mente e do coração através da palavra de Deus. Só falar eu creio em Deus é muito pouco. Nós precisamos obedecer, nós precisamos nos transformar, nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. E aí eu trouxe para vocês um versículo hoje para a gente iniciar o programa, que está no livro de Salmos, no 119, versículo 119, no 105. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Que assim seja a palavra de Deus em nossa vida. Não sei se hoje você está passando aí um desafio maior, você está chateado, desiludido, triste, e nós precisamos entender que as nossas emoções não são a que nos fazem, ela faz parte de nós. Mas nós temos que entender que as emoções vêm e vão como uma onda do mar. Ela vem e vai. E eu preciso ter a sabedoria e o discernimento de lidar com o meu emocional. Eu falo muito para vocês que a gente cresce, nasce, desenvolve e morre. Essa é a nossa idade cronológica. Mas o nosso amadurecimento espiritual é uma opção. E o que você está fazendo com você diante da possibilidade de trabalhar o seu amadurecimento espiritual para uma vida não aqui que é tão passageira, mas para uma vida eterna? Como é que nós vamos chegar nessa vida eterna? Então, é responsabilidade de cada um. E eu acredito muito que é através da oração que nós somos transformados. Porque é a oração que me conecta ao Pai. É a oração que me dá a intimidade. E cada vez mais que eu tenho essa intimidade, cada vez mais que eu tenho a presença de Deus em minha vida, eu sou transformado. Não pelas coisas do mundo, pelo que as pessoas esperam de mim, pelo que o mundo fala, o que é sucesso, mas sim por Deus. O meu olhar se volta a Deus. Né? Jesus fala, né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele, ao longo dos 4 evangelhos da Bíblia, a gente verifica que toda hora Ele saía a orar. Toda hora Ele, sendo Deus, estava em oração. E eu pergunto para você, como foi a sua semana? Quanto tempo você gastou nas suas atividades diárias? Quanto tempo você gastou nos seus hobbies, lazeres, vendo TV, vendo redes sociais? E quanto tempo você gastou na presença de Deus? Se o reino tem que ser em primeiro lugar, eu preciso sim ter essa consciência de mais presença. A presença de Deus na minha vida precisa ser o mais importante. Porque se eu estou passando ansiedades, desesperos, dificuldades, não estou vendo saída, estou passando às vezes desafios grandes de doença, preciso da cura. Eu preciso estar mais na presença de Deus. Não porque o desafio não vai acontecer, mas porque eu vou ser preparado para passar o desafio de uma forma diferente. Eu gosto muito, se você é a primeira vez que está ouvindo, seja muito bem-vindo. Nós temos nossa página no Insta, peço para vocês seguirem, Fernanda Jordão 43, a página é nova. E assim, quanto mais pessoas estiverem seguindo, me ajudando a evangelizar, porque o fato de você seguir e divulgar também é uma forma de você evangelizar. Todos nós somos chamados a evangelizar, a falar de Deus, a falar de Jesus, e sim, cada um tem essa responsabilidade. E a gente precisa aumentar, porque as regras lá da plataforma precisam de um número específico lá de seguidores para a gente conseguir também fazer a nossa transmissão ao vivo. A gente também tem o nosso canal no YouTube, Fernanda Jordão 43, segue, ativa o sininho, compartilha. E o WhatsApp, que o DDD é 11 95964 4343.
95964-4343. Me manda um oi. Se você quiser, hoje a gente vai ter muitas reflexões. Então, sim, eu preparei aí o material do programa para você poder refletir ao longo da semana o que eu vou estar propondo aqui no programa. Porque eu falo muito que ir à igreja é essencial, mas muitas vezes a gente só vai uma vez por semana. Muitas vezes você está agora aqui, você ouve lá a pregação, a homilia, a gente está junto aqui para estudar e entender a importância da palavra de Deus na nossa vida, mas se a gente só escuta e não pratica, não exercita, não adianta nada. Então, o objetivo do Hora Que Melhor é trazer essa consciência para você, para que juntos nós possamos ser homens e mulheres de oração. Porque eu acredito de verdade que se eu estou aqui numa proposta de evangelização, é porque a minha vida está sendo moldada e transformada. E se eu posso ser, qualquer um pode. Basta dobrar os joelhos, basta querer. Só que não é uma pílula mágica. Não adianta hoje você pedir e achar que amanhã já vai acontecer. É um processo que muitas vezes há feridas dentro de você que precisa ser trabalhado, moldado, curado. Só que para isso você precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Ele está toda hora batendo a porta. Só que muitos de nós, sem tempo, na correria, nem sequer abre a porta para que ele esteja conosco. Então, sim, a gente precisa parar, silenciar, priorizar Jesus na nossa vida, priorizar nosso tempo forte de oração. E para isso eu falo sempre, se você já me ouve e ainda não tem, providencia hoje. A gente precisa ter o nosso caderno espiritual. É nesse local, é nesse caderno onde a gente vai escrever as nossas orações. Todo dia eu vou pôr a data, o lugar que eu estou, qual é a leitura bíblica que eu estou fazendo, o que aquela leitura falou para mim, qual versículo me chamou a atenção, qual a palavra me chamou a atenção, porque a palavra é viva. Ela não foi escrita para aquelas pessoas de séculos atrás. Também foi, só que agora elas não existem mais. E quem existe somos nós, povo escolhido de Deus. E é para nós que esse livro tão importante, há tantos séculos escritos e hoje traduzido e vendido, é o livro mais vendido no mundo, a gente precisa abrir, a gente precisa conhecer, a gente precisa manusear. O que adianta você ter dentro da sua casa um tesouro se você não está sabendo o valor desse tesouro? E você é um diamante. Só que o diamante precisa ser lapidado, trabalhado. Deus não descarta ninguém. Ele vai lapidando todos nós. E as dificuldades vai fazendo com que a gente seja pessoas mais fortes. A dificuldade é o que amanhã vai gerar o seu testemunho, para você ser luz na vida de outro. Porque todos nós somos chamados a evangelizar e a sermos santos. O que é o santo? Aí você vai falar, o santo é aquela pessoa que não faz nada errado. O santo é uma pessoa que viveu o evangelho. E qualquer ser humano é imperfeito, erra, peca. Mas quando eu tenho a consciência que de fato eu quero viver essa transformação, cada hora eu vou rezando, eu vou pedindo, eu vou orando e Deus vai tirando um pouco de mim, impondo um pouco dele, o Espírito Santo vai entrando em mim, de modo que quando eu vou olhando as minhas palavras, as minhas ações, as minhas reações, o meu comportamento, ploft, explode os frutos do Espírito Santo. Isso é o mais bonito. Então, sim, nós precisamos, ao invés de apontar o dedo para o outro, reclamar do país, reclamar que está tudo ruim, vamos voltar os nossos olhos para nós? Vamos aprender a ser grato? Por mais desafiador que seja hoje o momento que você esteja vivendo, por mais desafiador que possa ter sido até hoje a sua história, vamos ser grato porque a gente está vivo? Vamos ser grato porque muito antes de você ser gerado,
Deus já te conhecia, já te amava e já queria que você vivesse exatamente agora. E se Deus te fez com tanto amor, vamos começar a olhar com esse amor para nós mesmos? Porque quando eu vou mudando a mim, vou colocando mais doçura, mais mansidão para comigo mesma, eu vou agindo com o outro de modo diferente. E aí eu consigo ter doçura, mansidão, amabilidade, alegria, fidelidade, obediência, domínio próprio, que são frutos do Espírito Santo dentro de mim. Mas não é para eu trabalhar separado, agora eu sou alegre, agora eu sou manso, agora eu tenho domínio próprio, porque tudo isso pode ser no nosso temperamento, nós somos educados, moldados, e a gente aprende a viver num padrão. Às vezes você é muito calmo e acha que está sendo iluminado pelo Espírito Santo, e não, de repente a sua natureza é assim de ser calmo. Se você age pelo Espírito Santo, você vai saber que tem hora sim que eu vou precisar ser calmo, mas tem hora que eu preciso ser mais ativo, mais enérgico. Porque também às vezes ser muito calmo, a gente acaba sendo omisso para com as coisas importantes, para conosco e para com o outro. O programa hoje chama Ande na Luz. Então, se você pode, nesse momento, fechar os seus olhos, Jesus nos ensina: onde 2 ou mais estiverem presentes em meu nome, eu estarei junto. Então, se você puder, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos agora, neste momento, na sua presença, pedindo para que o Senhor seja luz nas nossas vidas. Nós não queremos andar na escuridão, nas trevas, que muitas vezes vem nos cegando, vem nos impedindo de estar na sua presença. Pai, envia o Espírito Santo para abrir nossos olhos, nos conceder sabedoria e discernimento, para que a gente entenda e compreenda o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, se você está andando nas trevas, se você está na escuridão, passando alguma dificuldade que te esteja atormentando, você não está vendo luz, você não está vendo a saída. Por quê? Eu gosto muito de fazer essa analogia, porque a gente compreende melhor, exatamente com o frio. A gente está no inverno, está frio lá fora. Se eu coloco roupa mais quente, muda a temperatura lá fora? Não, mas o que muda? A minha percepção em relação à temperatura. Quando eu estou agasalhado, aquecido, eu estou mais confortável para passar aquela temperatura fria, para passar aquele inverno. E se você não está preparado, agasalhado, aquecido, você vai passar mal fisicamente até, porque você vai passar frio, você vai começar a ter dor de cabeça, você vai ter dor no corpo, parece que seus ossos estão congelando. E pode ser até que seja um frio tão intenso e você não está preparado que chega a morrer, porque morre de hipotermia. Não consegue passar o desafio do frio. Assim é a nossa vida, assim é a nossa espiritualidade. Se hoje eu estou apavorado, com medo, desesperado, falta a luz de Deus na minha vida. E quando eu estou na presença de Deus, quanto mais eu trabalho a minha mente em Deus, eu vou passar os desafios, porque não é porque nós oramos que nós não vamos ter provas e desafios, mas de outra maneira, sob outra perspectiva. Por quê? Porque eu tenho uma mansidão, eu tenho uma certeza dentro de mim que Deus provê e o melhor vai acontecer, seja o que for, que eu não tenho medo, eu não tenho dúvida, eu não tenho agonia, eu não tenho a tristeza. Porque por mais difícil que seja o problema, eu tenho a Cristo dentro de mim. E essa paz que Cristo prometeu, porque Ele prometeu a paz para a gente. E não a paz no mundo, mas a paz dele. E dinheiro nenhum compra, porque é um processo seu de intimidade e oração para com ele.
É você pedir, Senhor, transforma-me, molda-me. Me faz um homem e uma mulher de oração, me faz um homem e uma mulher virtuoso, fiel, que agrade ao Senhor e não ao mundo. Isso é muito importante. Primeira coisa, eu tenho que querer. Segunda, eu tenho que fazer. Eu falo muito para vocês, a palavra em português oração carrega 2 verbos, orar e agir. É orar e ação. Nada adianta eu só ficar orando se eu não trabalhar a minha transformação. O que adianta a gente ir à igreja, a gente falar que acredita, mas a gente não tem paciência com ninguém, a gente xinga todo mundo, a gente deixa a ira, a raiva tomar conta da gente por dias. A gente se sente um vazio tão grande, cai na comida e come um monte, bebe um monte, compra de formas compulsiva, porque todos nós temos um buraco dentro de nós. Um buraco que não são coisas nem pessoas que vai alimentar esse vazio. Esse vazio só Deus pode preencher. E quando a gente compreende isso, a gente vai mudando, porque a gente abre espaço, Senhor, habita meu coração. Transforma a minha mente, os meus sentimentos, para que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E só o fato da gente pedir, a gente está imune às nossas próprias emoções? De forma alguma. Esses dias mesmo, ontem, eu conversando com os meus pais, eu tomei algumas decisões na minha vida e aí eu falei para eles assim, nossa, mas agora eu tô com medo. E na hora que eu falei, agora eu estou com medo, a minha mãe ficou um pouco preocupada e na hora eu falei, mãe, fique em paz. Porque eu orei muito para decidir. E a decisão veio através da minha oração para com Deus. O medo agora é só o meu cérebro querendo me paralisar. Porque eu tomei uma decisão baseada na oração e uma decisão que me trouxe paz. Eu falo para vocês, tudo que me traz paz é o direcionamento de Deus. O que me deixa dúvida, ansiosa, não é. Às vezes você quer uma coisa e não está dando certo. Uma coisa é a gente persistir, outra coisa é a gente ser teimosa. Quando eu estou persistindo, porque eu estou sob a palavra de Deus, se eu estou sob o direcionamento de Deus, sim, eu preciso perseverar. Mas quando eu estou fazendo por mim mesma, eu estou sendo teimosa, eu vou gerar frutos, muitas vezes, da carne, do meu próprio esforço. E quando eu faço por mim mesma, não que não vá gerar o resultado, vai gerar, mas o meu esforço é muito maior. E aí gera-se um resultado que muitas vezes eu vou falar, poxa, mas de fato isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque não era o desígnio e o propósito de Deus para que eu fizesse aquilo. Sabe quando a gente fala e lê na Bíblia que ficaram lá não sei quantos anos andando no deserto? Às vezes a gente está assim. A gente fica com tantas palavras do mundo, faz isso, faz aquilo, tem que isso, tem que aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda, agora faz do jeito, vira de ponta cabeça, dá 3 pulinhos. E tudo os outros falando o que a gente tem que fazer, ainda mais agora em mundo de rede social, o quanto que a gente se cobra, gera um estresse enorme, uma ansiedade enorme. Por quê? Nosso foco está errado. Nossos olhos estão com a lente embaçada. O meu foco precisa ser em Jesus. É Ele que vai me conduzir, me trazer mansidão, sabedoria, discernimento. Ah, mas por que você leu? Por que isso? Por que você aquilo? Por que você é diferente? Não, eu sou igual a você. Basta a gente querer. Tem muitas pessoas que eu conheço que não têm títulos nenhum, não têm certificados, diplomas nenhum, mas tem uma presença de Deus tão forte. Eu tenho um testemunho muito grande de um morador de rua, gente.
Teve um dia já, um tempo atrás, eu encontro esse morador de rua de noite, era inverno, um frio, e eu tinha um pão caseiro que eu havia feito, eu estava indo na casa de uma amiga, e eu abro a janela do carro e eu falo para ele, olha, tudo que eu tenho é esse pão, eu não tenho o hábito de andar com dinheiro. Eu falei, você aceita? E ele sorri para mim e fala, muito obrigada por participar da minha vida. Mas era uma pessoa que tinha uma presença tão forte, o semáforo não abria e eu não conseguia tirar o olho dele. E ficou aqueles segundos e aí eu olho para ele e falo assim, você acredita em Jesus? E ele abre um sorriso largo e diz, não só acredito, como eu durmo e acordo com ele todos os dias feliz. E eu falei, meu Pai eterno, esse homem não tem nada e ele tem tudo. Olha a diferença. Você tem essa plenitude? Mesmo tendo tudo que você tem essa plenitude de presença de Jesus? Então eu te convido que sim, é possível você ter essa plenitude da presença através da oração. É por isso que eu estou aqui. Porque eu preciso de você junto comigo para ser um homem e uma mulher de oração. Para que através da mudança da sua vida você seja luz para testemunhar para outro e assim sucessivamente até que todos nós possamos ser verdadeiros cristãos em oração, em presença. A gente tem a questão de andar na escuridão, né? O evangelista João é onde, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, tem várias passagens de outros evangelhos também, mas eu separei aqui falas de Jesus. Jesus em João, capítulo 1, 8, 12. Depois do material, quem quiser, me manda um WhatsApp. O DDD é 11 9 5964 4343. 11 9 5964 4343. Ou me manda uma mensagem lá no direct do Insta, Fernanda Jordão 43. E aí põe lá o teu celular, que através do WhatsApp eu consigo mandar o material para a gente poder fazer as reflexões. Em João, tanto no capítulo 1, 8, 12, várias vezes Jesus fala, eu sou a luz do mundo. A gente não pode andar nas trevas, nós temos que andar na luz. E essa luz só pode ser Cristo na nossa vida. Em João 8, 12, ele diz assim... Jesus voltou a falar, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Se você diz que acredita em Jesus, se Jesus falou isso, por que você está aí? Desesperado, agoniado, sem saber para onde vai, vivendo na escuridão? Você tem a luz de Cristo. Ah, mas como é que a gente vai acreditar? Aí é a diferença, gente. Eu vi um post na internet essa semana, a semana passada, que depois eu vou pedir até para replicar na minha página, que é assim, uma multidão caminhando, dizendo, eu creio em Deus, e só meia dúzia do outro lado, dizendo, eu obedeço. Existe uma diferença enorme entre eu falar, porque falar até papagaio fala. O diabo conhece a Bíblia decora e salteado. Então, há uma diferença gigantesca entre eu falar que eu creio e entre eu viver o evangelho. Eu obedeço. Porque quando eu obedeço, não é só as minhas vontades que vão ser feitas. Pelo contrário, eu vou ser um instrumento para que Deus, através de mim, possa fazer as minhas ações, as minhas criações, para eu aumentar e divulgar o reino. Depois eu vou trabalhar meus dons e talentos, que cada um tem o seu, e graças a Deus, um vai ser policial, um engenheiro, dona de casa, bombeiro, carpinteiro, pedreiro. Cada um com seus dons e talentos, mas todos trabalhando para a honra e glória do Senhor. E aí, como que eu consigo isso? Como que eu consigo viver na obediência, largar o que eu quero e me vincular a Deus? Na oração, na intimidade. Por isso que eu falo tanto que é tão importante nós termos a vivência da oração diária e constante.
Quanto tempo você passou em oração essa semana? Nós vamos fazer um breve intervalo. Fica comigo, daqui 5 minutinhos a gente volta com o Hora que Melhora. Até já! Olá, estamos de volta hoje com o programa Ande na Luz. E quem é essa luz? Essa luz é Cristo. Jesus é a nossa luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Se você acredita em mim, você não anda nas trevas. E a proposta hoje é a gente analisar a nossa vida. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou agindo e reagindo diante dos acontecimentos da vida? Eu só estou murmurando? Ou você é uma pessoa que pode falar para mim: eu oro, rezo e nada acontece na minha vida? Mas a vida em oração não é só orar. Eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso transformar as minhas ações e reações. E aí, para isso, sim, cada um de nós precisa fazer seu exame de consciência. O que na sua vida precisa mudar? Quais são os ciclos que você precisa fechar? Quais são as pessoas, as situações? Porque a vida, muitas vezes, vai mudando e vai abrindo novos ciclos, e a única certeza que eu tenho é que Deus vai estar comigo sempre. As pessoas pode ser que nem sempre vão estar comigo. Seja porque mudaram de cidade, mudou o momento, a gente cresceu, evoluiu, está vivendo um outro momento da vida, ou porque a pessoa simplesmente faleceu. E aí nós temos que ter em mente que não são pessoas e situações que vai me nutrir, e sim Deus. E eu preciso ter esse contato e essa intimidade para com Ele através da oração. E aí, para ajudar vocês, quem quiser depois, me manda lá no WhatsApp, DDD 11 95964 4343, 95964 4343, ou lá no Insta, me segue lá no Insta, Fernanda Jordão 43, para que eu possa mandar para você aí um material para a gente poder refletir a nossa vida. Porque se você falar para mim que você está orando e nenhuma mudança está acontecendo na sua vida, sim, a gente precisa analisar o que está acontecendo no seu comportamento que você não está enxergando essa mudança, ou se a graça não está acontecendo, por qual razão. Porque Jesus também falou que tinha muitas pessoas de coração duro e inflexível. Os fariseus na época de Jesus eram pessoas que sabiam toda a Torá de cor, eles sabiam todos os preceitos de cor, mas eram pessoas do coração endurecido. Então, de novo, falar que eu creio, saber de cor e salteado a Bíblia e não viver, não adianta nada. Muitos acham que por ir à igreja e ser batizado vão ser salvos. E não é essa a verdade. É um caminho, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso perseverar, prosperar, orar, pedir. Trabalhar a humildade de sim olhar os nossos defeitos. E eu falo para vocês, é um processo doído. É um processo doído. Só que quando eu tenho essa coragem de analisar a mim mesma, o meu comportamento, por que eu estou repetindo padrões? A gente é engraçado quando a gente é pequeno, tem coisas que nos nossos pais, nos nossos avós, de repente que a gente não gosta. Você já viveu isso? Tenho certeza. Você fala, quando eu crescer eu não vou fazer isso nunca. E a gente cresce e faz igual. Por quê? Nós, seres humanos, a gente aprende por repetição. O exemplo tem mais impacto do que a palavra. Então, o que a gente está ensinando? O que eu estou repetindo de forma constante? E o que eu preciso mudar? Então, já falei para vocês, eu tinha uma dificuldade enorme com a questão do pecado da gula. Eu sofri aí uma doença chamada obesidade, que eu só fui conseguir vencer a doença
e entender que a comida não vai saciar os buracos emocionais que eu tenho. Não é buscando a comida, é buscando a presença. E aí eu falo para vocês que muitas vezes comigo, às vezes passo também momentos desafiadores e fico triste e fico chateada. Semana passada, para vocês terem uma ideia, uma pessoa falou para mim, escreveu um negócio no WhatsApp para mim. Gente, eu fiquei tão chateada com o que eu li. E de verdade, demorou 1 hora para eu conseguir sair daquele sentimento que estava corroendo o meu coração. A ponto que eu fui começar a orar e falar, por que eu estou assim? Entendeu por que aquele outra pessoa que nem estava junto comigo, estava bem longe, só mandou uma palavra escrita no WhatsApp e quanta confusão aconteceu nas minhas emoções. É o vigiar e orar. E se eu fosse outra Fernanda de antigamente, aquilo ia ter deixado a mim tão triste que eu tenho certeza que eu ia para a cozinha comer. E ali eu tive o discernimento. Sim, eu estou com essa emoção. E o que eu vou fazer agora com essa emoção? Eu fui ficando bem quietinha e eu fui orando e não passava. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir voltar o domínio próprio, o equilíbrio, a alegria? E eu estava em oração e não passava. E aí o Espírito Santo falou assim, sai da sua casa. Já era de noite, eu falei, quer saber? Eu vou fazer atividade física. Porque quando você faz atividade física, você produz dopamina, serotonina, endorfina, são tantos hormônios, tantos neurotransmissores que começam a trabalhar no teu cérebro, você vê outras coisas, você respira ar diferente. Você faz a tua frequência cardíaca aumentar. E pronto, só o fato, nem tinha começado a atividade física, só o fato de eu me pôr em movimento, puf, aquele sentimento passou. Então, sim, eu preciso conhecer os meus sentimentos para eu saber como eu vou agir e reagir diante deles. Eles existem, as emoções existem. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a minha alma, muitas vezes, ela vai lá colocar todo o meu emocional. E a questão é o quanto eu vou deixar esse emocional tomar conta de mim. E quando eu estou com as minhas emoções lá, fervendo como uma onda gigantesca que eu não estou dando conta, eu muitas vezes, o meu eu antigo era dominado por um espírito colérico, né? Que fala sem pensar, e eu falava para as pessoas, eu sou assim mesmo, eu falo sem pensar, eu tenho que falar, porque se eu não falar, vai ficar dentro de mim, vai fazer mal para mim. E aí dane-se o outro. E aí eu falava, eu descarregava em cima do outro através de palavras, em tese eu ficava aliviada, e o outro? Então também eu comecei a ser moldada e transformada pelo Espírito Santo. Compreendendo que não é porque o meu temperamento é assim, mais explosivo, mais agitado, mais no 520, que eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, para quem eu quiser. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que ter mansidão, porque a forma de eu falar vai ser diferente. Uma coisa é querer eu falar por mim mesma. E às vezes quando eu estou dominada por uma emoção, da ira, da raiva, sim, a gente tem essas emoções. Deus, se a gente olhar a Bíblia, várias vezes se irou e ficou com raiva. Jesus ficou com raiva. Mas o que eu vou fazer a partir daquela emoção? E aí o Espírito Santo que vai nos guiar e nos moldar. Porque aí o teu comportamento começa a ser edificado, começa a ser transformado. Eu coloquei aqui para vocês, então, para a gente andar na luz, então, às vezes, para te ajudar. Pode ser que seja difícil só eu falar assim, tudo no abstrato. Por isso que eu gosto do caderno, para a gente escrever, para a gente meditar. Se está fazendo sentido para você, me manda lá o WhatsApp 959644343, o DDD é 11. Ou vai lá na página do Insta, Fernanda Jordão 43.
Me ajuda a divulgar, me ajuda a evangelizar. Porque eu estou aqui de coração muito sincero falando para você que eu acredito que a gente precisa ser transformado e moldado. Eu acredito que a gente tem que ser homens e mulheres de oração, sabendo que quando eu estou com qualquer dificuldade, eu posso ir até o Pai. Eu posso falar, Jesus, senta aqui do meu lado tomar um cafezinho comigo. E aí, tudo que você está agoniado, tenso, fala para Ele. Escreve no teu caderno, ninguém vai ver, é só o seu. E eu garanto para você que tão rápido Ele te dá a resposta. Tão rápido você tem a sabedoria e discernimento para como agir e reagir, como conduzir a situação que você está vivendo. Porque eu vou orar e vou agir, de repente você está desempregado, precisando que uma porta se abra de trabalho, de emprego. Não é daí só orar, é orar e agir. Então, eu vou melhorar meu currículo, eu vou conversar mais com as pessoas, eu vou mandar nas agências, eu vou colocar no LinkedIn. Estou agindo. E quando eu oro, você pode ter certeza, há situações a gente fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência, é providência. Eu tenho uma amiga, já contei para vocês, estava desempregada e não achava emprego. Teve um dia desesperada, ela ajoelhou-se ao pé da cama e falou, Senhor, eu não sei mais o que fazer. O Senhor sabe as minhas dificuldades, abre uma porta para mim. Mas quando ela foi nesse ato de total abandono aos pés de Cristo, no dia seguinte, a primeira coisa que aparece para ela no celular, quando ela conectou à internet, foi um processo seletivo para ela poder ser professora. E ela nunca tinha exercido ser professora, embora ela era formada e tinha licenciatura. E foi um período, a glória maior para ela e para as pessoas com que ela ensinou, orientou. Então, muitas vezes, sim, parece que quando a gente chega naquele fundo do poço, é onde eu me entrego, é onde eu me abandono. Pai, aqui estou, faça-se segundo a vossa vontade. O Senhor sabe de tudo que eu preciso. Que as portas se abram na minha vida, que a cura aconteça. Derrama em mim o seu amor, para que através do meu testemunho eu possa edificar a vida dos outros. Porque muitos de nós, meus queridos, passa por desafios, mas não aprende a lição. É que nem lá atrás, quando a gente fazia a prova. Se você faz a prova e não aprende a lição, você vai ser reprovado e você vai ter que aprender de novo. E aí tem pessoas, e eu me coloco também com essas pessoas, eu já fui muito cabeça dura também. Até a hora que eu falei, pai, me entrego, eu não quero mais fazer o que eu quero fazer o que é o seu desígnio para através da minha vida. Fala, pai, fala o meu coração. Que eu preciso comer, vestir, pagar conta, tudo isso eu sei que o Senhor sabe. Mas diante da dificuldade, do desafio, me concede a mansidão, a sua presença e o seu amor. E aí, eu já falei para vocês, nós vamos fazer aqui como que a gente faz a oração. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu falo muito isso para vocês, que quando a gente ora a Bíblia, é diferente quando eu estou estudando a Bíblia. Então, sempre quando eu vou primeiro invocar o Espírito Santo, eu vou fazer um silenciamento, respirações profundas para aquietar a minha mente, o meu coração. E pedindo a presença de Jesus, eu vou escolher o texto bíblico. E aquele texto, quando eu fizer a minha leitura, eu vou fazer uma leitura devagar, sem buscar respostas para os problemas que eu estou vivendo. Mas eu vou deixar o Espírito Santo conduzir a minha mente, o meu coração, para qual palavra, qual frase, qual versículo chamou mais a minha atenção. E sob aquelas frases, aquelas palavras que me chamaram a atenção, eu vou sim aí refletir a minha vida. Como eu estou vivendo, o momento que eu estou passando perante aquelas palavras que me chamaram a atenção. E aí, fazendo a reflexão, orando, eu vou analisar o que eu preciso mudar. E aí eu coloquei para vocês perguntas que a gente tem que se fazer. Então, assim, muitos de vocês provavelmente vão falar para mim, tá, mas eu já oro, eu já rezo, eu faço meu tempo forte. Só que aí, o que eu faço? Toda semana eu vou escolher o domingo e eu vou entrar em oração e vou falar, Jesus, senta do meu lado aqui, vamos avaliar a minha semana?
Quando a gente trabalha em mundo corporativo, a gente faz isso toda hora, planejamentos e planejamentos, metas, né? A gente tem lá uma meta de 5, 10 anos, mas o que é a meta do ano, a meta do mês? A semana passada, que deu errado, que deu certo, para fazer essa semana nova. E assim também é com a nossa vida. Então, quando você vai analisar a sua vida, de repente eu coloquei aqui algumas perguntas para você avaliar, que você vai mandar, são várias perguntinhas, mas que em 20 minutos ali de análise, de oração, você faz uma análise da sua semana, para você preparar um momento seguinte, a semana seguinte, para você viver. E aí assim no seu caderno você vai vendo, olha, isso eu me comprometi, deu certo, não deu? E quando a gente trabalha o caderno espiritual, a gente não tem essa sensação, sabe? O mundo está acabando tão rápido, nós já estamos em agosto, gente, daqui a pouco é dezembro. E a gente vai avaliando, olha que legal, né? Eu tô aqui, minha sobrinha veio comigo, e esse meu caderno espiritual, eu comecei fazendo uma viagem com ela, e eu falei, olha que legal, aqui eu escrevi esse ponto, eu tinha que melhorar isso foi em abril, né? E o quanto, agora em agosto, olha, agora aquilo que eu plantei lá atrás está nascendo aqui o fruto. E a gente deu risada junto. É coincidência? Não, é providência. Por quê? Eu me posicionei. E assim a gente vai vendo o quanto a gente vai evoluindo, transformando e sendo moldado por Jesus. Então são reflexões, o que deu certo na semana passada, o que eu aprendi, o que não saiu como estava planejado, né? Onde eu gastei a minha energia à toa, o que tem culpando muito a minha mente, o que eu preciso de mais atenção, quais são as coisas inegociáveis que eu preciso fazer e entregar. Por exemplo, eu passei uma semana muito corrida e eu falo que para a gente também ser homens e mulheres de oração, nós temos que cuidar do nosso corpo, templo sagrado do Espírito Santo. Então eu tenho que me alimentar bem, não com as coisas aí de tudo processado, industrializado, mas com comida de verdade, comida natural. Eu defendo muito a gente voltar a cozinhar. Sim, nós precisamos voltar a cozinhar e gostar de fazer legumes, verduras, frutas, o arroz, feijão. Então eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que ter uma qualidade de sono boa e eu preciso fazer exercício. Nós somos muito sedentários, nós somos um povo sedentário demais. E o sedentarismo, a preguiça, o excesso de comida, álcool, está acabando com a nossa saúde. E se hoje você quer chegar lá nos seus 70, 80, 100 anos com qualidade de vida, sem estar com demência, inválido, numa cama, você precisa começar a cuidar de você agora. Você precisa começar a plantar agora, porque lá você vai colher. Então, mudar seus hábitos. Avaliar, por que eu não estou dormindo bem? Às vezes é excesso de refrigerante com cafeína, excesso de café, cigarros, frituras. Que qualidade de alimento você está colocando no seu corpo? Então, tem várias perguntinhas aqui que, se você quiser, eu te mando para ajudar a sua reflexão. E aí, como a gente vai ler a Bíblia, eu separei para vocês, eu rezei muito hoje de manhã, a gente vai ler Esdras, capítulo 10, de 1 a 4. Eu vou mostrar para vocês como em oração é a leitura da Bíblia. E aí vocês vão fazendo, se vocês não têm outra metodologia, essa aqui eu faço e a que eu mais gosto. Então, Esdras, capítulo 10, diz assim: Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho
e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois, é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos. Portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. Essa é a leitura que para você, de repente, pode não ter soado nada, ou você não entendeu nada. Mas quando eu estou em oração, eu não vou me preocupar em entender o contexto. Eu já fiz essa leitura vários outros momentos. E hoje me chamou a atenção determinadas palavras que eu vou compartilhar com vocês. Dentro dessa leitura, eu anoto daí no meu caderno. Me chamou a atenção. Orava, fazia confissão. Fomos infiéis a nosso Deus porque casamos com mulheres estrangeiras de povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Quando eu leio o nome próprio, eu ponho o meu. Então, apesar disso, há esperança para Fernanda. Faça uma aliança com Deus. Divorcie de esposa estrangeira. Mande embora. Seguir mandamentos de Deus. Levante-se, corrija essa situação. Seja forte e faça o que tem que ser feito. Essas foram as palavras que me chamaram a atenção. E aí eu fui refletir, através dessas palavras, a minha vida. Então eu coloquei as perguntas para mim. O que eu me conectei com coisas do mundo e não a direção de Deus? As situações, pessoas que me afastam da presença de Deus? A esperança para mim. Eu de verdade quero largar hábitos, pensamentos, comportamentos do mundo, da minha carne, para viver uma aliança com Deus? Então, quando eu li, juntaram com esposas estrangeiras, ali no meu coração disse, será que eu estou fazendo alianças com o mundo e não com o que Deus quer? Hoje, às vezes, você pode estar vivendo um relacionamento e começa a se interessar por outras pessoas que não o seu companheiro, a sua companheira, seu esposo, sua esposa. E será que essa esposa estrangeira não está te tirando do caminho correto da presença de Deus? Então aqui, quando eu leio essa esposa estrangeira, e isso foi, por isso que eu falo que a palavra é viva, essa percepção veio agora. Eu já li outras vezes essa passagem, mas por que agora me chamou isso a atenção? Porque dentro da minha vida eu precisei refletir. Será que escolhas e situações eu não estou fazendo pela minha vontade e pelo que o mundo quer? E está me tirando da presença do que Deus quer para comigo? E aí eu tive que me perguntar, porque aqui fala, apesar disso, há esperança para Israel. Apesar disso, há esperança para Fernanda, há esperança para você. E aí eu te pergunto, eu estou disposta a mudar o meu comportamento? A mudar o meu hábito? A me voltar mais na presença de Deus? Porque aqui ele fala que tinha que fazer uma aliança. Eu quero fazer essa aliança com Deus? Eu quero obedecer? E o final, Deus diz para mim, levanta, chega, seja forte e faça o que precisa ser feito. Então, ser forte para você vencer essa situação que você está vivendo. E fazer o que tem que ser feito, porque sim, você precisa romper às vezes com hábitos que estão te levando fora da presença de Deus, caminhos de pecado. O diabo atazanando a tua vida e a tua família. E você deixando. Então sim, é preciso voltar aos olhos a Deus. Senhor, tira esses estrangeiros, essas situações, esses comportamentos que só me afastam da sua presença. Restaura a minha família. Restaura a minha mente, o meu coração na sua palavra, ó Pai. Para que eu vença essa dificuldade que eu estou vivendo, esse hábito tão ruim, esse vício que eu preciso largar. E só através de Cristo a gente pode ter a força para largar. Mas a gente precisa pedir, a gente precisa querer. Nós precisamos nos comprometer com a nossa vida. Você é o único responsável pela sua vida e o que você está fazendo dela. Você está sendo como um mar, uma onda, vai o vento mandando você para lá e para cá e você fica assim, para lá e para cá? Sem ter direcionamento, sem ter posicionamento?
E é indeciso e faz pergunta para Deus e para o mundo e não escuta a Deus, porque você escuta os outros e o mundo toda hora. Volte-se ao Pai. E aí, nessas reflexões eu escrevi: Pai amado, obrigada por tão rápido me responder em oração e falar comigo. Eu quero obedecer ao Senhor e não mais minhas vontades ou o que os outros acham que eu tenho que fazer. Ensina-me a te amar todo dia mais. Renovo minha aliança com o Senhor, porque eu quero ser uma mulher de oração. Molda-me, transforma para que eu seja um instrumento de vossa vontade. Concede-me sabedoria e discernimento, coragem para encerrar hábitos, comportamentos, vícios que não te agradam, para que eu possa mover segundo a vossa direção. Guia-me, cura-me, concede-me o Espírito Santo. Transforma minha mente e coração numa fotografia viva de Jesus. O que faria Jesus em meu lugar? Em nome de Jesus, amém. Que essa pergunta reverbere no seu coração a semana inteira e que você haja e reaja segundo Jesus faria. Que Jesus traga mansidão, paz ao seu coração, para que você vença os desafios, as dificuldades e não tenha mais dúvida, e sim a presença e luz que só Cristo pode trazer na sua vida. Se você quiser o material que eu preparei aqui para você refletir durante a semana com essas perguntas, as reflexões bíblicas, me manda um WhatsApp no DDD 11 95964 4343. Me segue no Instagram Fernanda Jordão 43, no YouTube também. O programa vai ser transmitido no meu canal do YouTube, Fernanda Jordão 43, para que juntos possamos evangelizar e possamos ser mais homens e mulheres de oração. Um beijo enorme no seu coração. Te espero a semana que vem. Até lá.